Hoje vamos provar, né, que para todo número natural pertencente ao conjunto dos números naturais sem o zero, essa igualdade aqui vale que 1 que multiplica 1 fatorial, mais 2 que multiplica 2 fatorial, até n que multiplica n fatorial, né, essas n parcelas somadas, vai ser igual a n mais 1 fatorial menos 1. Então, para isso, a gente vai usar o princípio da indução finita, que é conhecido como PIF, né? Princípio da indução finita. E para usar esse princípio, a gente precisa de 3 etapas. A primeira etapa, ela vai ser o caso base, que a gente vai testar para ver se isso vale para algum número natural. A segunda etapa, a gente vai fazer a nossa hipótese de indução, que a gente vai assumir o risco, né? A gente vai assumir que essa expressão é válida para algum número natural. E ela, de fato, vai ser porque a gente já vai ter testado, pelo menos para 1, nesse caso aqui. E a terceira etapa é a gente demonstrar que se essa propriedade que eu vou chamar de P de n, que é essa, vale para n, ela também vai valer para o sucessor de n. Então, esses são os 3 tópicos que a gente precisa respeitar para fazer uma demonstração por indução finita. Então, a primeira delas é o caso base, é o que eu vou fazer agora. Fazendo aqui o caso base, eu tenho o seguinte: se a minha propriedade P de n vai ser essa, né? Eu vou chamar essa daqui de P de n, tá? Essa aqui é a minha propriedade P de n. Se essa é a minha propriedade P de n, eu vou fazer o meu caso base para P de 1, que é o primeiro número pertencente a esse conjunto, já que ele é o conjunto dos números naturais sem o zero. Então, eu vou fazer a substituição de n por 1 para ver se isso dá certo. Tá? Então, eu vou testar. Então, eu tenho o costume de testar nos dois lados da igualdade. Eu não já boto que é igual, porque eu estou tentando ver se isso vai dar certo. Então, substituindo por 1, esse primeiro membro da igualdade vai ficar 1 que multiplica 1 fatorial, ou seja, é só essa primeira parcela, né? Porque o n, além de estar na expressão, ele conta a quantidade de parcelas. Então, aqui eu vou ter uma única parcela, que é esse. Então, P de 1, o lado esquerdo desse somatório aqui é 1 que multiplica 1 fatorial somente. E 1 que multiplica 1 fatorial dá 1. Agora, eu vou fazer a substituição no segundo membro, por 1. E fazendo lá no segundo membro, eu vou ter que 1 mais 1, né? Substituindo o n aqui por 1, fatorial, menos 1. 1 mais 1 dá 2. E 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1. E 2 menos 1 também dá 1. Então, P de 1 é verdade, né? Então, para n igual a 1, essa expressão é válida, porque essa expressão vai ficar assim, ó, 1 que multiplica 1 fatorial vai ser igual a 1 mais 1 que multiplica fatorial menos 1. E isso aqui é verdade, que a gente viu que isso é 1 e isso aqui também é 1. Então, isso vai ser válido. Agora eu vou fazer minha segunda etapa. A segunda etapa é a hipótese de indução. A hipótese de indução, ela vai dizer o seguinte, que essa expressão aqui, que eu vou chamar de P de n, é válida, ela é verdadeira para algum n pertencente a este conjunto. E isso é verdade, porque ela é válida pelo menos por 1. Eu não falei que vale para todos, eu falei que vale para algum. Essa é a segunda etapa, já acabou, não tem mais o que fazer. A terceira etapa, ela vai consistir em agora, a partir dessa, admitindo isso como verdade, que de fato é, pelo menos para o 1. Admitindo isso como verdade, necessariamente vai valer para o sucessor do número, né? Se vale para um n, vai valer para o n mais 1.
Então, a terceira etapa é provar que P de n, que é essa propriedade, se ela vale para o número natural n, isso acarreta que ela também vai valer para o sucessor dele. E isso vai percorrer todos os números naturais. Porque se vale para o 1, que a gente já viu que vale, se a gente provar que se vale para o 1, vale para o 2, quando a gente botar esse 2 aqui, se vale para o 2, vale para o 3. Aí, se vale para o 3 aqui, também vale para o 4. Se vale para o 4 aqui, vale para o 5. E assim ele vai para todos os números naturais. Então, para deixar bem explícito, eu vou ter que provar que essa expressão 1 que multiplica 1 fatorial, mais 2 que multiplica 2 fatorial, mais 3 que multiplica 3 fatorial, mais reticências, n que multiplica n fatorial, igual a n mais 1 fatorial menos 1, isso implica que 1 que multiplica 1 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial mais reticências, n que multiplica n fatorial mais, né, porque se eu estou querendo partir disso daqui para algo, né, para o n mais 1, tudo que for n aqui, eu vou substituir por n mais 1. Então, aqui vai ficar n mais 1, aqui vai ficar n mais 1, e aqui vai ficar n mais 1. Sendo que essa parcela n e n, ela continua. Porque o que vai acontecer é que eu vou adicionar uma outra parcela, que é sucessor dessa, né? Quando eu boto o 3 aqui, o 2 continua. Quando eu colocar o 4 aqui, o 3 continua. Então, quando eu coloco o n mais 1, o n continua. Então, eu só vou adicionar mais uma parcela, que é o n mais 1, multiplicando o n mais 1 fatorial, que é o sucessor de n. Isso vai ser igual a n mais 1 mais 1, ou seja, n mais 2. n mais 2 fatorial menos 1. Então, provar que se vale para esse, também vale para esse. É importante essa etapa porque eu tenho exatamente o que eu tenho, que é a hipótese. Minha hipótese é essa, ó, que P de n é verdade, que isso é verdadeiro. E por meio de operações válidas matemáticas, por equivalências matemáticas, eu tenho que chegar nessa. E é isso que eu vou fazer. Então, a gente vai fazer a demonstração. Então, ó, demonstração. Essa demonstração ela faz parte da nossa terceira etapa, terceira e última. Já viu o caso base, hipótese, e agora nós vamos demonstrar. Então, a gente sempre começa pela hipótese de indução. Pela hipótese de indução, a gente tem a seguinte expressão. 1 que multiplica 1 fatorial, mais 2 vezes 2 fatorial, mais reticências, mais n que multiplica n fatorial, é igual a n mais 1 fatorial menos 1. E isso é verdade pela hipótese de indução. Agora, o que eu vou fazer é, a partir daqui, né, dessa situação, eu chegar nessa. Então, se eu olhar aqui para o primeiro membro, esse somatório está quase igual, salvo essa última parcela aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essa parcela que está faltando nesse lado, né, nesse membro, e também nesse que eu não altero. É uma operação, né, matemática válida. O que eu somar de um lado e somar do outro, vale. Né, que é isso que acontece quando a gente tem uma expressão algébrica, por exemplo. Quando a gente tem assim, 4x menos 5 é igual a 20, por exemplo. Não tem aquele negócio de passar o 5 para lá e ele vai como mais 5? Na verdade, o que você está fazendo é, já que estou subtraindo por 5 e você quer isolar o x, se você quer acabar com esse 5, você soma 5 nos dois lados da igualdade, que não altera. E isso cancela, que dá 0, que era o que você queria que acontecesse, e no final fica aquele mais 5. Então, somar dos dois lados são coisas que a gente faz o tempo inteiro sem se dar conta com esse negócio de jogar para o outro lado, né? O jogar para o outro lado, a gente está usando essa propriedade, que é uma propriedade das equações.
Então, eu vou somar. Então, vai ficar assim, ó, somando, vou escrever, tá? Somando n mais 1 multiplicado por n mais 1 fatorial em ambos os lados. Então, como que vai ficar? No primeiro membro vai ficar 1 que multiplica 1 fatorial, mais 2 que multiplica 2 fatorial, mais 3 que multiplica 3 fatorial, mais n que multiplica n fatorial, mais n mais 1 que multiplica n mais 1 fatorial. Né? Ficou exatamente essa expressão que a gente quer. Sendo que o que a gente tem é isso daqui. Então, se eu tenho isso, eu vou ter que, se eu somei essa expressão no primeiro membro, eu também tenho que somar no segundo. Então, vou somar essa expressão no segundo membro. E o segundo membro é n mais 1 fatorial menos 1. E agora eu vou somar essa expressão de cima aqui. Eu vou botar aqui que ficou apertado. N mais 1 multiplicado por n mais 1 fatorial. Agora, o que eu tenho aqui é exatamente essa expressão. E agora o que está faltando é eu chegar nessa. Então, meu primeiro membro da igualdade está ok. Aqui está ok. Tá? Primeiro membro foi. O que está me faltando é o segundo membro chegar nisso. Então, eu vou manipular, claro, com coerência, para ver se eu consigo chegar nisso. Quando eu conseguir chegar nisso, está provado que se vale para n, também vale para n mais 1. E está provado para todos os números naturais, porque eu já provei que vale por 1. Então, agora eu vou fazer só as substituições aqui. Então, esses dois pauzinhos aqui é só dizendo que eu estou repetindo essa expressão aqui, que já está pronta, e vou me concentrar só nessa. Então, eu vou repetir. Então, n mais 1 fatorial menos 1 mais a expressão, né, que eu adicionei. N mais 1 fatorial, n mais 1, que multiplica n mais 1 fatorial. Pronto. Aqui eu vou repetir o primeiro membro. Olhando para cá, o que eu tenho é o n mais 1 nessa parcela e n mais 1 aqui também. Né? Eu tenho um produto aqui com n mais 1 e um n mais 1 aqui. Eu vou colocar esse n mais 1 em evidência. Então, aqui, n mais 1 em evidência. Aqui fica 1. Aqui fica n mais 1. E esse menos 1 aqui, que não entrou na evidência, ele continua aqui. Então, é como se você sentir dificuldade nessa etapa, bastava trocar as ordens, botar o menos 1 para lá e ia ver que só tem o n mais 1 aqui, o n mais 1 fatorial nesse lado e aqui. O menos 1 não tem, então por isso que ele ficou fora da evidência. Então, repetindo agora aqui, o que eu tenho que é n mais 1 fatorial. E aqui ficou 1 mais n mais 1. E 1 mais n mais 1, 1 mais 1 dá 2, então isso é n mais 2. O menos 1 acompanhou. E agora, repetindo aqui, o que a gente tem é n mais 1 fatorial multiplicado por n mais 2. E isso é exatamente o n mais 2 fatorial, menos 1. Então, está provado que vale para todos os reais. Então, a gente pode escrever que, pelo princípio da indução finita, P de n é verdade, é válida, agora sim, para todo número natural, tirando zero, porque a gente conseguiu concluir que vale para o 1, e aqui vale para o 1, vale por 2, vale por 2, vale por 3, vale por 3, vale por 4, infinitamente. Nessa etapa aqui, se você sentiu dificuldade, é só pensar que o n mais 2 fatorial, o que é um número fatorial? Né? Ele vezes ele menos 1, menos 1, menos 1. Então, n mais 2 fatorial é o n mais 2, que multiplica menos 1, n mais 1, que multiplica n, que multiplica n menos 1, e assim sucessivamente até chegar no 1. Sendo que essa parte aqui é o n mais 1 fatorial, pelo mesmo motivo. Então, o n mais 2 multiplicado pelo n mais 1 fatorial é o n mais 2 fatorial, tá? Então, é só para não ficar nenhuma dúvida. Então, já está provado.